Nós vamos falar hoje sobre o último período da ciência grega, que corresponde à física de Alexandria, o que eu chamaria de o milagre da técnica e a técnica dos milagres. Esse último período da ciência grega, ele se desenvolveu no norte do Egito, na cidade de Alexandria, e ele se inicia mais ou menos por volta do século III a.C., e é aquele que guarda uma maior relação com o que hoje nós chamamos de física básica. Boa parte dos sucessos militares de Alexandre, o grande conquistador grego, deve-se aos seus engenheiros, deve ser creditado aos seus engenheiros. Os monarcas macedônicos de Alexandria, cientes desse fato, souberam, portanto, valorizar a ciência, utilizando não apenas na guerra, mas também no planejamento e na organização do governo, e principalmente na religião. A necessidade da organização de vastos territórios levou à criação do Museu de Alexandria, onde o Estado incentivou sabiamente a produção científica. Em Alexandria, a corte e o exército eram gregos, apesar de Alexandria ser uma cidade localizada no Egito. Mas era o povo egípcio que fornecia a força de trabalho escrava para sustentar o império. O rio Nilo não irriga a terra sem o auxílio humano. Havia, portanto, canais a construir, além dos palácios e monumentos a serem levantados. Era necessário preparar a guerra, organizar o governo, administrar o vasto território e, sobretudo, era necessário controlar as massas. Como lembra um autor muito importante chamado Benjamin Farrington, o gênio inventivo dos cientistas e mecânicos formados pelo museu não poderia, nessa época, ser aplicado ao alívio da miséria das massas. Ao contrário, exceto em certas necessidades do Estado, principalmente no fornecimento de máquinas de guerra e em certas amenidades para os ricos, como fontes para os seus jardins, a ciência tendia cada vez mais a retirar-se de suas funções como arma do homem na luta contra a natureza e limitar-se a funções de disciplina mental para os contemplativos. Como alívio à necessidade dos pobres, o governo continua a fornecer-lhes a religião. Aparece nesse contexto de Alexandria uma nova religião, o culto ao deus Serapis, um deus milagroso que adaptava a religião do Egito aos costumes gregos. Um certo sincretismo, não? A ciência logo veio a dar o seu contributo a essa causa da religião como dominação das massas. Ao perder a sua missão de transformar a vida material do homem por meio da aplicação à indústria, voltou-se a ciência bem depressa a outras aplicações. Ela tornou-se serva da religião e dedicou-se a produzir milagres nos serapeus, que eram os templos do deus Serapis. Um indivíduo, por exemplo, que muito contribuiu para isso foi um físico chamado Straton de Lampsaco, que confessava altivamente que não tinha necessidade do auxílio dos deuses para formar o mundo, mas os deuses não desdenharam o auxílio de Straton para dirigir o mundo. Outro era um de Alexandria, que preservou a notícia da obra de Straton sobre pneumática. Explica de que maneira se verificou que este e outros ramos da ciência se tornaram úteis, não somente para prover aos requisitos mais fundamentais da vida civilizada, como também para produzir maravilhas e assombros. Essas maravilhas e esses assombros referem-se aos efeitos produzidos nos supostos milagres do templo de Serapis. A maior parte dos milagres descritos por Heron depende de um ou de outro desses dois princípios. O sifão, que a gente conhece, baseado no princípio dos vasos comunicantes, e o poder de expansão de um ar aquecido.
eram aplicações da pneumática de Straton. O princípio do sifão foi aplicado a uma grande variedade de meios engenhosos de fingir a transformação de água em vinho. O poder de expansão do ar quente produzia, por outro lado, movimentos sobrenaturais, aparentemente sobrenaturais. Por exemplo, no altar havia uma câmara de ar contígua ao santuário, impelindo para fora uma divindade, fazendo assim saudar o devoto. Também a ótica, nesse mesmo contexto, veio prestar sua colaboração a esta causa divina, sendo fartamente utilizada na produção de aparições. O magnetismo também não poderia faltar nesse cenário de ilusões e foi usado nos templos de Alexandria, principalmente nas cenas em que a deusa Vênus, feito de uma pedra imantada, atraía para os seus braços o deus Marte, feito de aço polido, para espanto dos fiéis. A produção científica de milagres, aspas, abrange todo o período de apogeu e de decadência da ciência de Alexandria e não deixa de ter uma influência sobre ela. Além da religião, o lazer das classes abastadas foi um outro propulsor de avanços da ciência alexandrina. O órgão foi um instrumento musical desenvolvido para essa época da ciência alexandrina. Ele era encontrado nos templos e nos palácios, e a sua construção estão associadas várias descobertas no terreno da acústica. Só ocasionalmente, os alexandrinos tentaram a aplicação de máquinas a resultados de utilidade mais prática, embora isso fosse perfeitamente possível. Eles não usaram a força da água, o ar comprimido ou vapor, como fonte de energia aplicada à produção. Mas muitos dos seus brinquedos automáticos anteciparam em seus princípios de funcionamento as máquinas a vapor do século XVIII, que viriam a promover a Revolução Industrial Inglesa. Não há de se dizer que sua ciência era desprovida totalmente de utilidade prática, pois eles chegaram a construir bombas para tirar água ou apagar incêndios. O uso do chamado parafuso de Arquimedes para retirar água é também um testemunho disso. Concentram-se ainda no aperfeiçoamento de aparelhos de precisão, instrumentos astronômicos, relógios e odômetros, mas jamais esses instrumentos são utilizados, no contexto de Alexandria, no sentido de substituir a força do trabalho humano e dinamizar a produção. Outro importante vulto dessa época foi Quintessíbio. A obra de Quintessíbio, considerado o pai da escola mecânica de Alexandria, é um exemplo maravilhoso desse mesmo tipo de atitude. Ele inventou peças de artilharia que funcionavam com ar comprimido e também uma bomba de dupla ação para puxar a água. Os estudos de Quintessíbio sobre hidráulica são vastos e estão ligados à confecção do órgão à água, derivado de observações que ele fez de um outro instrumento que havia inventado para levantar e baixar um espelho em uma barbearia. Um outro indivíduo também, Filo de Bizâncio, contemporâneo de Quintessíbio, deixou um tratado geral de mecânica, que nos é muito útil na análise das ligações entre a ciência e a sociedade naquele período histórico. Tanto quanto podemos julgar, a obra trata dos princípios e aplicações da alavanca, da construção de portos, de balística ou artilharia, da pneumática, das máquinas de compressão de ar, da construção de autômatos, de defesa ou de cerco de cidades e provavelmente de outros aspectos da guerra. Segundo parece, a mecânica era principalmente aplicada à guerra. A atenção dada aos portos ilustra uma atividade mais construtiva deste mesmo período. As máquinas automáticas e pneumáticas foram sem dúvidas aplicadas principalmente para prover comodidades e milagres. Falta a aplicação da mecânica à indústria. Toda essa vinculação
das ideias científicas do período alexandrino, com questões de ordem técnica ou prática, esconde talvez a sua mais importante característica, a de pretender ser um conhecimento lógico e dedutivo. Há uma tendência de se encarar uma máquina como sendo uma simples disposição ideal, na concepção alexandrina, de formas geométricas convenientes. Algo como uma proposta platônica de ver a constituição íntima da matéria como redutível a puros sólidos e materiais. Por exemplo, para Platão, as menores porções de matéria não são entidades fundamentais, como o caso da filosofia de Demócrito, Demócrito que imaginava que no íntimo da matéria existia um pedacinho geométrico de matéria. Para Platão, que existam formas geométricas. Aqui é bastante evidente que a forma é mais importante que a substância que a formou. E essa passagem que eu acabei de ler foi escrita por Heisenberg, Werner Heisenberg. Em sentido análogo, para os alexandrinos, a máquina era encarada como um artifício constituído de sólidos geométricos simples. Veja o paralelo com o pensamento platônico. Sólidos geométricos esses dispostos segundo determinada ordenação, a prioristicamente estabelecida, de tal modo que ao ser feita uma pequena força sobre o arranjo, esse exercesse a obrigatoriedade de um certo movimento em um corpo externo, sem que a referida máquina não seria possível executar, ou que ao menos fosse de maior dificuldade de execução. Quer dizer, a máquina não era vista como nós vemos a partir da física newtoniana, através de aumento de uma força em decorrência de um aumento de um deslocamento. A força é menor e um deslocamento maior, ou seja, através do conceito de trabalho sendo exercido. Mas era vista através da disposição ideal de formas geométricas. Os sólidos simples que compunham as máquinas dos alexandrinos eram o que hoje denominamos de máquinas simples. Para eles, no entanto, presos a uma visão idealística de mundo, bem platônica, condicionados pela sociedade que viviam, esses sólidos tinham um significado bem diferente daquele que hoje nós costumamos emprestar. Com essas formas simples, os antigos alexandrinos acreditavam poder apreender todo o movimento, tanto das máquinas como dos instrumentos. Era uma espécie de um alfabeto geométrico, essas máquinas simples, que nos daria toda a escrita dos movimentos conhecidos e dos movimentos a conhecer. As letras deste alfabeto se escreviam, eram a alavanca, as suas três variedades, a cunha, o plano inclinado, a roda, a rodana e parafuso ou hélice. Eles eram vistos, de um modo geral, modificando o movimento, direcionando os vários movimentos num único, que poderia ser conhecido inicialmente. Nesse sentido, eram tidos como uma espécie de filtro dos movimentos, e a força era algo análogo a uma força humana, a uma virtude, a uma vontade. É compreensível, portanto, as denominações dadas à máquina de potente ou de resistente, denominações essas que não usamos no estudo da estática, né? Conforme ela obedecesse ou fosse contrária à nossa vontade. Nesse mesmo contexto, o peso era visto como uma qualidade inerente de um corpo, sendo, portanto, inconcebível que pudesse ser alterado pela simples mudança de um local, como hoje nós imaginamos que, dependendo do local da Terra, da Lua, que se coloque, o peso pode mudar. Porque vemos hoje como uma força exercida por um outro corpo. O conceito de força tem, então, nesse contexto histórico alexandrino, atributos próprios ao ser humano. Há uma antropoformização, quer dizer, dá uma forma humana dessa concepção no sentido de uma vontade, uma vis, sentido esse que só viria a ser perdido e definitivo na obra de Galileu, já no século XVII. Embora não tenha sido ele, com certeza, o primeiro a tentar operar essa transformação conceitual.
mas seja ela um produto de toda a Idade Média, na qual essa palavra vai sofrendo uma contínua transformação do seu significado em praticamente todas as línguas. O papel que cabe nesse caso ao Galileu é mais o de um catalisador, de um acelerador do desenvolvimento conceitual do sentido de força e de um divulgador do novo conceito, no qual a força adquire uma conotação mais ligada à natureza e menos ao ser humano, como uma vontade ou uma virtude. Numa última tentativa de caracterizar a física dos gregos como uma componente, dentre outros, de sua cultura, erigida sob influência de toda a ideologia do sistema escravagista, é interessante se ilustrar que, como diz Ferendon, Arquimedes, logo que conseguia enunciar as próprias descobertas numa ordem lógica, suprimia as medidas empíricas pelas quais ele chegara às suas conclusões. Tudo isso nos permite uma reflexão sobre o progresso científico e os trabalhos dos grandes vultos da ciência grega, pois pode-se asseverar que, embora tenha sido a Grécia o berço da razão, era mais acadêmica e teórica do que prática e técnica. E mesmo um homem como Arquimedes, um gênio da construção, ele achava vil e mundana a prática da engenharia mecânica. Segundo as palavras de Plutarco, que é um biógrafo posterior da obra de Arquimedes, desprezando qualquer arte induzida pela necessidade. Não foi, portanto, a falta de grandes gênios ou inventores o que atrasou o progresso da ciência grega, mas sim foi a falta de interesse da classe dominante pela alteração do modo de vida. De um modo geral, os inventos técnicos dos gregos serviram mais para a observação científica ou para a curiosidade, para a arte ou para a guerra, do que para a transformação sistemática do trabalho humano. A origem dessa extraordinária esterilidade prática parece residir principalmente no fato de que a sociedade antiga grega não dava um especial interesse à supressão da escravatura. Supressão essa que não podia ela considerar nem possível e nem desejável. Era todo um sistema social montado na escravatura, da exploração do trabalho humano. Então, para que a máquina substituiu o trabalho humano, se o trabalho humano era fácil e barato de ser obtido? As condições históricas, principalmente de natureza socioeconômica, que pesam sobre a produção de ideias, sobre a sua veiculação e legitimação e consequente transformação em conceitos, são fatores que merecem um cuidado todo especial para que não se caia na atitude muito comum de tentar compreender exclusivamente o desenvolvimento da ciência, observando apenas os seus mecanismos internos, que com certeza são muito importantes, mas que não são suficientes para explicar toda a transformação conceitual ocorrida na história da ciência, em particular da física. A relação entre o progresso técnico-científico e a dinâmica social é extremamente complexa, dependendo de muito mais que apenas a simples utilização do conhecimento disponível para efeitos práticos. É sempre útil se lembrar que Alexandria já possuía na antiguidade os elementos capazes de acender o pavio da pólvora da explosão técnica. Mas apesar disso, essa explosão só ocorreu quase 2000 anos mais tarde, na época da Revolução Industrial Inglesa. Ou seja, o motor realmente da transformação da ciência de Alexandria não foi a necessidade prática de substituição do trabalho humano pelo trabalho das máquinas, mas foi a curiosidade aparentemente desinteressada e às vezes bastante interessada de produzir milagres em templos e acentuar a dominação de uma classe por outras, certo? Esse é um ponto essencial de interação entre o socioeconômico que nós vamos resgatar também em outros momentos do nosso relato histórico do desenvolvimento
da história da física.